Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos e de todas nessa noite. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando discutir uma forma de adquirir um macadame de maior qualidade para ser utilizada na manutenção das ruas de nossa cidade. Este debate foi solicitado pelo vereador Adriano Pereira, através do requerimento número 954 de 2015, e aprovado pelos demais parlamentares. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 1º de novembro, às 23 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos. O vereador Célio Dias, nesse ato, presidindo a audiência dessa noite. O vereador Adriano Pereira, proponente da audiência pública. E também o senhor Rafael Jansen, secretário municipal de Serviços Urbanos, o inspetor engenheiro Arlon Tognoli, da Inspetoria de Blumenau do CREA Santa Catarina, e também representando a Uniblan. Ele é o diretor de comunicação da Uniblan. Também anunciamos o senhor Jonas Dieter Elemann, vice-presidente da ENVI, que queremos convidar para compor a mesa. Também está presente seu José Valmir Roncalho, proprietário do Celeiro da Construção e Transportes Limitada, que fornece atualmente o macadame. Também queremos anunciar na bancada dos vereadores, estão presentes o vereador Jens Jürgen Mantal, o vereador Oldemar Becker e o vereador Vanderlei de Oliveira. Solicitamos aos vereadores Jens Mantal e Oldemar Becker para também recepcionar nossos demais convidados que farão parte da mesa da bancada dos vereadores. Ainda em tempo, também anunciamos a presença do vereador Jefferson Forrest. Convidados para a bancada dos vereadores, senhor Mário Sávio da Silva, presidente da Associação de Moradores Eliana Schumann. Senhor Sebastião Martins do Carmo, vice-presidente da Associação de Moradores Dona Edith. Está presente? Também convidamos a dona Maria das Graças Westphal, presidente da Associação de Moradores da Rua Araranguá. Senhor José Gotardo, vice-presidente da Associação de Moradores da Emil Vermouth. E também queremos agradecer a presença do senhor Paulo Roberto Scrock, diretor de manutenção de bairros. Justificaram a ausência nesta audiência pública o engenheiro José Jacques Zeitone, diretor regional do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Essa audiência pública, por força de regimento interno da Câmara dos Vereadores, terá duração de 2 horas.
A comunidade presente poderá formular perguntas e fazer suas manifestações, porém é solicitada a gentileza de que o interessado em fazer uso da palavra inscreva-se previamente, fornecendo o seu nome junto aos funcionários da casa, que estarão à disposição, identificados com o crachá da Câmara. Nesse momento, passo a palavra e os trabalhos ao presidente da Câmara, nesse ato, vereador Célio Dias. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Esperamos que a audiência dessa noite seja produtiva, que possamos sair com um bom resultado na audiência aqui convocada pelo vereador Adriano Pereira, que é o proponente da solicitação. Quero também saudar a todos que acompanham a TVL pela internet, todos que acompanham aqui no plenário, agradecer a presença, saudar os colegas vereadores Vanderlei Paulo de Oliveira, vereador Jefferson Forres, vereador Ian Mantal, vereador Becker, o vereador Adriano, que eu já falei, o ex-vereador Vânio Salto, que se encontra aqui presente também. Obrigado pela presença, vereador. Gostaria aqui também de registrar a presença do Emílio Bueno, presidente da Associação de Moradores da Emil Velmut. Gostaria de estar presente aqui, pode sentar aqui junto. Marley de Oliveira, a senhora Marley de Oliveira também, da Associação de Moradores da Franz Miller, também presente aqui. Pode também fazer, se quiser sentar próximo aqui aos... E o ex-vereador Vânio Salto também, gostaria muito de ter a presença do vereador aqui junto à cadeira dos vereadores. Agradecer a presença aí das pessoas que foram convidadas, o secretário de Serviços Urbanos, né, o Arnon Tonoli, o diretor Paulo, o Jonas, o proprietário aí da mina que fornece o macadame ao município, já falei do Arnon Tonoli também. Deixamos agora os pronunciamentos e pedimos para que o tempo disponível para cada convidado seja respeitado, a fim de fazermos o melhor uso do momento, né? Desse momento, lembrando que o tempo pode ser visualizado no monitor ali na tribuna. Convido nesse momento o vereador Adriano, proponente dessa audiência pública, através do requerimento 954 de 2015, para o uso da palavra pelo tempo de 10 minutos, vereador. Boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente a mesa aqui composta, o vereador Célio Dias, que comanda os trabalhos na noite de hoje, secretário Rafael Ienzi, diretor Paulo, Jonas, também o Biro, aqui também o Arlon, todos aqui que comporam os demais vereadores aqui presentes, presidentes de associações de moradores, lideranças comunitárias, pessoas da comunidade, plateia que nos acompanha e principalmente quem nos acompanha através da TVL e internautas. Eu queria iniciar, e para a gente poder falar das coisas é sempre melhor quando a gente pode provar aquilo que a gente fala, trazer as imagens já ali para nós começarmos a ver a situação das ruas da nossa cidade, dos diversos bairros, diversas comunidades, numa sequência que temos aí da situação do Macalama, Macabarro, que é colocado nas ruas de diversos bairros da nossa cidade. O sofrimento do povo é esse aí, que eu senti na pele, que os moradores sentem na pele, só não sente quem mora no centro da cidade, ou em uma rua pavimentada, numa rua asfaltada, e que bom, né, que essas pessoas que vivem nesses locais não passam pelo que passa essas pessoas dos bairros da nossa cidade.
a situação aí do Morro da Figueira, Rua Gervásio João de Sena, Rua Firmina Gonçalves da Silva, da Emil Wemuth, Ananias da Silva, tem situações lá na Rua Araranguá, tem situações na região do Garcia, na região da Itopava, Vila Itopava, recebemos fotos também, a margem esquerda, Vila Moinho, de vários bairros da cidade. A gente tem recebido fotos, cobranças na rede social, Concórdia, tem moradores aqui do Concórdia aqui também, de diversas comunidades, Itopavazinha, a gente tem recebido reclamações com relação a essa situação. Então, assim, o objetivo aqui, secretário, não é fazer crítica à sua pessoa e muito menos a crítica por si só. O objetivo aqui é nós encontrarmos uma forma, muito menos a empresa que também presta esse serviço. O objetivo é um só, é encontrarmos uma alternativa para esse problema. Porque não serve de desculpa que está chovendo, porque nas administrações passadas e gestões passadas chovia e a gente conseguia andar, pelo menos, nas ruas. Nós conseguimos andar nas ruas de barro da nossa cidade, mesmo com chuva. Hoje chove e aí não dá mais para andar nas ruas, né? Como faz? Como faz as pessoas para poderem chegar no posto de saúde? Ambulância não sobe, SAMU não sobe, bombeiro não sobe, em caso de emergência é uma tragédia, carregando acamados nos braços, doentes no colo, mães, como as mães lá da comunidade do Morro da Figueira, para descer, para chegar lá no CAIC, para chegar na creche, para chegar no posto de saúde, enfim, lá na Gervásio João de Sena, onde mora, e eu tenho vergonha, e eu fico triste. Meu pai mora lá, que está aqui me acompanhando na noite de hoje, minha mãe, meus vizinhos, residem naquela rua que, por sinal, está paga 100% o calçamento, 100% calçamento, já passou 2 licitações, uma enrolaceira danada, uma enrolaceira para que façam o calçamento daquela rua. Já 2 licitações se foram, já está começando a ficar complicado o programa pavimentação, que não era para pular ruas na frente, e agora, como a Gervásio está ficando para trás, tem ruas passando na frente, e nós estamos atentos a essa situação. O programa pavimentação não pode deixar de ser levado a sério, e a Rua Gervásio João de Sena está ficando para trás, e outras já estão sendo pavimentadas na frente, Biro. Você sabe que esse é o objetivo do programa, e a gente tem elogiado pela questão da transparência, e agora já começa a ficar ruas para trás. Mas só para pontuar, tem ruas dessas aí que já estão até, inclusive, com calçamento pago. Isso é mais lamentável ainda. Mas focando no assunto, a gente acho que já pôde ver todas as fotos ali, né, Ari? Passou todas elas. Para não dizer que a gente também só vem aqui e não propõe opções, vamos ver algumas situações aí que poderiam, aí tem mais fotos, né? Essas aí vamos ver na sequência aí. Olha aí a situação, nós vamos ver. Tu não vê um material grosso no meio desse macadame, tu não vê uma pedrinha, tu não vê um pedrisco, tu não vê nada que dê sustentabilidade e que dê condição de não criar essa lama. Não se vê nesse material, tu não vê essa condição, não vê. Tá aí as fotos, a gente já incansavelmente tem trazido imagens, fizemos matéria com a TVL, temos mandado via WhatsApp para o secretário acompanha essa situação de perto, temos informado ele de várias situações. Pode correr aí, Ari, para a gente ver, pode tocar a sequência aí das fotos. E eu faço a pergunta se tem condições dos cidadãos de Blumenau viver numa situação como essa. Olha aí, ó, olha só a situação. Eu acho que nem estradas do interior não tem mais essa realidade, vereador Vanderlei. Eu acho que nem estradas do interior ainda tem uma realidade como essa daí, porque a gente às vezes passeia por aí, vai em algumas cidades aqui próximas do interior, lá o carro da Câmara ficou pendurado, lá na Rua Gervásio João de Sena, quando a gente tentou subir lá, quase fomos ribanceira abaixo, com o carro da Câmara de Vereadores. Não tem condição. Mas tem também algumas questões que a gente teria que pontuar. E agora tem uma outra pasta ali, Ari. Vamos ver uma situação aí. Vou pedir as imagens da outra pasta, de uma possibilidade, de uma sugestão. Algumas coisas que foram tentadas serem feitas. Vamos ver, Ari, na sequência. Ali, ó. Dá uma frisada aí. Aí, o secretário Rafael, é o que foi tentado fazer lá na Rua Emil Wemuth e que até o momento tem dado certo. Foi feito aí um rachão, foi feito aí um trabalho, foi a única solução que se encontrou, mas é para provar que existem saídas, né, um corredor de ônibus, e que se não tivesse sido feita essa intervenção, ainda hoje o ônibus não estava subindo lá. Né, como tem as situações aqui no Morro da Garuva, na Herman Lang, em várias outras comunidades de Blumenau que choveu, lá na Ribeirão Guibim, choveu, o ônibus simplesmente não sobe. E com razão, porque está colocando em risco a vida dos passageiros, dos motoristas, dos trabalhadores de transporte coletivo. Mas aí, inclusive, o presidente, o senhor Hermínio, é prova disso, foi feito. Pena que, para aí agora nessa foto, Ari,
Essa foto é uma sugestão que a gente também apresentou para o Poder Público de um possível material que poderia ser usado para ser colocado nas ruas. Esse material foi usado em algumas ruas particulares, pelos moradores, em algumas ruas lá da comunidade do Ribeirão Guebim, na Velha Grande. E, inclusive, convidei o secretário para ir lá ver onde foi colocado esse material e para ver como ficou, com todos esses dias de chuva, esses meses de chuva, para ver como é que está a condição onde foi usado esse material. E, pasmem, esse material o proprietário quer doar para a prefeitura, quer doar para o poder público. Talvez seja ruim para a empresa, que obviamente está licitada e que fornece esse material, né? Não quer dizer também que toda essa mina que tem lá vai dar suficiente para toda a cidade. A empresa ainda vai continuar podendo, quem sabe, explorar essa questão do macadame junto ao poder público da nossa cidade. Agora, o que não dá é para continuar fornecendo esse tipo de material que a gente viu nas fotos e que tem algumas imagens, eu acho que também. Essa aí ainda as imagens do local onde a gente convidou o secretário para uma possível negociação. Aí a opção que também foi usada, pena que foi 1 ou 2 ruas só que fizeram esse trabalho com rachão, infelizmente não se foi feito nas demais. Talvez tivesse feito esse trabalho lá na Rua da Figueira, talvez lá no Concórdia, talvez em várias outras ruas onde tem esse problema, tantas outras. Eu aqui quero falar de toda Blumenau, quero lembrar de todas as ruas que passam por esse problema. Eu cito algumas aqui, mas claro que eu não quero esquecer de nenhuma comunidade que está passando por essa realidade. Tem algumas imagens também, eu acho que tem imagens também, né? Foram solicitadas aí pela TVL, que a gente poderia ver. As imagens da TVL, já passou? As imagens. Será que o prefeito Napoleão tem conhecimento disso aí? Será que o prefeito da nossa cidade tem conhecimento dessa realidade aí? Eu espero que tenha, eu espero que a sua equipe tenha levado ao conhecimento do prefeito. Eu fiz um desafio ao prefeito da nossa cidade para ir comigo, como representante legítimo da comunidade, dar uma volta nessas comunidades, conhecer essas realidades. Vocês acham que ele se dispôs aí? Fiz o desafio público na rádio da cidade, fiz nas redes sociais, o prefeito não topou a parada. De comigo, dar uma volta. Nada mais justo que o prefeito sair com o vereador dessas comunidades, o representante legítimo do povo, e ver de perto o sofrimento do povo. Mas não topou a parada, infelizmente. É o sofrimento aí, ó, da comunidade. Enfim, eu quero só pedir desculpas aí até pelo nervosismo que me causa trazer esse problema aqui na noite de hoje. Algumas pessoas levaram para, acharam que lamentável, nós temos que fazer uma audiência pública para discutir essa questão do macadame. Eu vi piadinha no cafezinho não sei do que, no blogzinho não sei de quem, eu vi essas situações, eu vi. Mas partiram, e de outras pessoas que comentaram essa questão da audiência de hoje, mas todas de pessoas que não vivem essa realidade, que não convivem com esse problema, porque quem convive com esse problema apoiaria, sim, a discussão, o diálogo, a necessidade de estarmos na noite de hoje aqui discutindo uma alternativa para essa situação. Então, secretário, e todos aqueles que têm, na verdade, o poder, a obrigação e a tarefa de encontrar uma alternativa, é com muito realmente carinho que a gente pede para que a gente busque uma alternativa. Silvânio Salme, ex-vereador, foi fiscal, um dos melhores fiscais, por sinal, que o bairro da Velha já teve. Isso todo mundo reconhece. Eu reconheci aqui novamente em público, e um dos melhores vereadores que também essa casa já teve. É testemunha que na sua época não tinha um material dessa natureza colocado lá nas ruas da comunidade. Prova melhor do que o senhor aqui na casa, na noite de hoje, não precisa, porque o senhor que cuidava, e como cuidava daquela região, e como cuidava da nossa comunidade, tem aqui as lideranças daquela comunidade que sabe disso, e que sabe que nunca foi usado um material que, para mim e para quem mora, eu quero ver o que vai ser alegado da qualidade desse material, nunca foi tão ruim. Nunca foi tão ruim. E a gente sabe que não é de graça esse material, é pago com recurso público e não é pouco. Então, assim, para finalizar, eu quero, na verdade, na noite de hoje, que as pessoas, poucas ou muitas, não importa, mas aquelas que vieram, que demonstraram que estar preocupadas com a sua situação no dia a dia, tenham a oportunidade de falar. Só para encerrar, Célio Dias. Tenham a oportunidade de falar e aproveitem a noite de hoje para solicitar realmente uma mudança urgente nessa questão do macadame da nossa cidade. O povo dos bairros, das nossas comunidades, principalmente das comunidades mais carentes, dos morros, das periferias, dos diversos cantinhos da nossa cidade, os que mais estão esquecidos em Blumenau, não continue sofrendo desse jeito. Ninguém merece, o povo não merece, e a gente precisa encontrar uma solução. Espero que a noite de hoje seja produtiva, nesse sentido, de construir a construção dessa solução. Obrigado.
passar agora a palavra ao José Valmir Roncalho, proprietário do celeiro da Construção e Transportes Limitada, que é o empresário que fornece o material. E pode usar a tribuna ali. Biro, qual é o... Tem um tempo, né? Tem um vídeo, né? Sabe qual é o tempo desse vídeo? 5 minutos. Eu preciso de, no máximo, uns 10 minutos. Boa noite, então. Eu lhe concedo aí 10 minutos para fazer a apresentação. Boa noite aos integrantes que compõem a mesa, os vereadores aqui presentes, as senhoras e também todos os munícipes que vêm de diversas partes aqui da nossa cidade de Blumenau, para, nesta noite, discutirmos algo bastante importante para o município, para as pessoas. E eu não sou omisso, muito pelo contrário, aqui vim porque sou um dos fornecedores, não sou o único, que fique bem claro. Então, eu sou um dos fornecedores, a minha empresa devidamente legalizada, de uma jazida de procedência lícita vem o material. Isso aqui é uma parte dos documentos. E aqui também tenho laudos periódicos feitos pela empresa Testcom, pelo laboratório da FURB, comprovando a resistência, comprovando que o material ele atende às especificações para ser colocado nas vias públicas. Muita gente faz fotos, agradeço ao vereador que ele faz essas fotos onde aparece os pontos, não é a rua toda, alguns pontos, e já deu para a gente ter uma ideia quais são os pontos aonde o material, talvez nem o asfalto iria resistir ali. Pena que não mostra as outras 400 ruas aonde o pavimento, o revestimento primário se apresenta e se porta muito bem. Deveria dar uma volta nessas ruas, vereador, para trazer também algo bom para a comunidade, não só algo ruim. E a empresa não precisa fornecer macadame para a prefeitura, como o senhor disse. Agora, também não acho bacana o senhor que lida com as leis dizer que a prefeitura poderia pegar o material daquela jazida da velha. Isso seria uma exploração clandestina, que alguém detém os direitos minerais daquela área. E o senhor deveria checar quem é que detém os direitos minerais dessa área. Certo? A minha está toda legalizada. E eu gostaria de pedir agora à TVL que mostrasse um vídeo, porque deveria, vereador, se você quiser levar todos os seus vereadores e alguns membros da comunidade, a empresa vai locar um ônibus, vai ceder um ônibus gratuitamente para vocês conhecerem a jazida. E lá talvez vocês consigam distinguir o que é macadame e o que é macabarro. Barro de jardim. Dá para a gente diferenciar muito bem quando a gente vai no local. Então, essa aqui, ó, é a nossa jazida. É uma imagem de celular que eu fiz hoje. Esse é o tal do macabarro, onde eu tenho que ter um escarificador atrás da concha. Outra coisa, vereador, o senhor mostrou uma foto onde o rachão se porta muito bem, claro, é base para asfalto, pedra, só que o rachão ele tem 6 polegadas. E o macadame foi solicitado que não tenha nenhum material acima de 3 polegadas dentro. Por isso que o senhor não vê pedra no material. Então, acho que deveria conhecer um pouquinho mais do que está sendo comprado. Eu vou mostrar para vocês esse material aí, do começo ao fim, até ele chegar na rua. Esse material ali, a jazida, vocês podem acompanhar como é a jazida. Esse material que a máquina sofre para soltar, eu vou acabar com ele na peneira, para deixar com 3 polegadas. Essa é a diferença. Se vocês quiserem um material pesado para garantir o serviço lá no morro, eu tenho. Eu vou lá e boto. Agora temos que ver a aplicação. Engenheiro Arlon Tonoli, que conhece profundamente a técnica de engenharia, ele, olhando esse vídeo, ele vai poder depois, quem sabe, falar, ou endossar, ou até mesmo, quem sabe, me desmentir. Então, esse é o material. Ele sofre um processo de extração, a jazida em Indaial, nas estradas das areias. Esse material é colocado nas ruas de Indaial e não tem problema. As ruas de Indaial, elas são largas. Indaial não tem uma topografia prejudicada tanto quanto a nossa, tanto que vocês viram que os pontos de lama é só nos morros e nas curvas, local de umidade, local de muita umidade. Então, ali só pedra mesmo para resolver. Não vai ser colocando
um pouquinho de macadâmia em cima de uma base consolidada, porque a base é consolidada, é a mesma coisa que a gente colocar areia em cima de uma mesa de vidro. Vai ficar assim, vai ficar propenso e exposto ao tempo. Esse é o material que a gente extrai lá. Vocês podem conferir que esse material está na rua. Agora esse caminhão vai carregar, vai vir uma carreta, vai carregar também o material, vai levar para o nosso pátio. Olha a logística. O nosso pátio fica no lado do Salão do Água Verde. Ali a gente tem o pátio da empresa. Esse aqui é o pátio da empresa, bem ao lado do Salão do Água Verde. Ali estão montadas as peneiras, material que veio da jazira, está sendo descarregado. Se vocês pudessem ouvir o áudio, vocês vão ver o barulho de pedra batendo na tampa da caçamba. A carregadeira vai lançar esse material na grelha, na peneira, para deixá-lo com 3 polegadas no máximo. Aí eu vou matar o material e vou mostrar para vocês agora. Aí eu mato o material para atender a especificação solicitada no edital, que não foi eu e nem foi o secretário, foi há 3 anos atrás que saiu essa especificação. Quando o senhor fala do material de antigamente, extraído na pedreira da Meliuma, é um material de qualidade igual ao meu. Suporte Califórnia é igual, CBR igual, não tem diferença. E lá na pedreira da Meliuma não era passado material na peneira. Então o que ia para a rua era o material que dava o travamento. Não era peneirado o material. O material é peneirado. Agora vocês vão ver quando eu tirar esse material de baixo da peneira e vocês vão ver no outro lado da peneira como é que está o material. Olha só. O material de travamento ficou em cima da peneira. Então eu não tenho como fazer milagre. Então eu acho que é aqui que a gente resolve o problema. E não com fotos de pontos de lama. Agora a solução é mostrar aqui, ó, na técnica, na prática. Então tá ali, ó. Material, a hora que a máquina levantar esse material, vocês vão ver, ele está com 3 polegadas. Olha o que sobra na peneira. Isso aí, vereador, se bota na sua rua, resolve seu problema. Resolve seu problema. Esse material não posso entregar. E nem a prefeitura pode aceitar. A prefeitura não pode aceitar porque não foi isso que foi comprado. Então está aí o material que o senhor precisa lá naquele ponto da sua rua, que não é a rua toda que está com problema, é um ponto. Ó, jogo de novo na peneira para aproveitar mais um pouco da pedra. Aí está ó, o material que serviria para fazer o travamento do material fino. Aí o material que ficou na peneira e que vai para a rua. Esse material que vocês chamam de macabarro. Aí a carreta descarregando a carga que ela fez na pedreira. Então a prefeitura está comprando, o material está recebendo. Só que tem que mudar essa questão. Ela não pode ser de 3 polegadas. Ele é pouco para revestimento primário numa área de muita aclividade. Não tem como colocar o material sem travamento. Você botou o rachão lá que é de 7, 8 polegadas, ele aguenta? Claro que aguenta. Olha o material agora, olha na concha da carregadeira, quando ela vem para trás. Eu dou um zoom na concha da carregadeira e ver se esse material aí ele pode oferecer tanta resistência. Se ele pode ser tão exigido assim. Ele pode ser exigido, mas não em determinados locais. É só isso. Olha ali, ó, o material. Olha o que ficou debaixo da peneira. Então, em determinados pontos, ele vai atender. Mas em determinados pontos onde a exigência é maior, ele não vai suportar. A água vai levar ele embora. Então, era isso que eu queria apresentar. Também peço a vocês desculpas, que a gente também não é acostumado a falar em público, mas a gente acaba se empolgando um pouco, mas não quis aqui ofender em momento algum ninguém, mas a gente, em determinados momentos, fica indignado porque a gente está sendo taxado na cidade, até mesmo como ladrão. A gente não entrega barro e a gente não entrega macabarro. A gente entrega macadame, com 3 polegadas, atendendo em 100% as exigências contratadas com o município. Agora, se esse material não atende em determinados pontos da cidade, vai ter que se buscar o material adequado para atender determinados pontos da cidade. E eu também tenho esse material. Agora, não posso entregar esse material e a prefeitura não pode aceitar, porque daí ela estaria descumprindo a lei. E que, consequentemente, os vereadores, e com toda razão, irão cobrá-los. Então, eu agradeço pelo espaço e estou à disposição, sempre que precisar. Eu sou nascido, criado aqui em Blumenau, sou filho dessa cidade, não penso só em ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, gero mais de 40 empregos diretos aqui na nossa cidade e preciso trabalhar, preciso fornecer. Agora, não preciso também aturar ou escutar certas coisas, porque sou
verdadeiramente idôneo, pago minhas contas em dia, não devo nada para ninguém nessa cidade. Às vezes, se a gente atrasa, é porque também não recebeu. Porque trabalhar com órgão público, vocês sabem muito bem como é que era, né? Mas a gente anda direito. A gente anda direito e quer fazer o melhor para a nossa cidade sempre. Estou à disposição, viu, vereador? Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao inspetor, engenheiro Arnon Tonoli, da Inspetoria de Blumenau do CREA, e representante também da Uniblan, Associação União das Associações de Moradores de Blumenau. Qual é o tempo, Arnon? 5 minutos. 5 minutos. Muito obrigado, vereador Célio Dias, presidente desta importante audiência pública. Gostaria de cumprimentá-lo. Cumprimentar também o vereador Adriano Pereira, que teve iniciativa de realizar o pedido desta audiência pública, demais componentes da mesa, demais vereadores, representantes e lideranças das associações de moradores e comunidade presente. Vereador Adriano, eu tomei a liberdade de vir aqui no informe legislativo, que foi distribuído na mídia, sobre o caráter dessa audiência pública, que diz o seguinte: a audiência pública vai cobrar macadâmia de melhor qualidade nas ruas de Blumenau. E anotei aqui, gostaria de cumprimentar os meus colegas, Rafael Jansen e Paulo, da Secretaria de Serviços Urbanos, e destaquei aqui que a empresa vencedora da licitação para fornecer macadâmia ofereça um novo material e que existe na cidade fornecedores de macadâmia de qualidade superior ao utilizado atualmente e que essas possibilidades devem ser avaliadas pela Prefeitura. Diante do que foi colocado até aqui pelo vereador Adriano e pelo Valmir Roncaglia, a empresa licitada, eu fiz algumas anotações aqui. No item 1, eu coloquei, por exemplo, eu destaquei aqui o pedido da dona Ivone. Ela disse o seguinte, que no final do calçamento da rua Pedro Kraussner, a situação que está prejudicando principalmente o tráfego de ônibus, após o asfalto. Então, eu gostaria de lembrar aí o secretário Rafael e o engenheiro Paulo, para que observassem essa situação. Um pedido especial da nossa coordenadora, a dona Ivone Gnevos. No ponto 2, a regulamentação da Lei Municipal 7576, ela é uma lei municipal importantíssima, ela trata do recobrimento de vias públicas pavimentadas pelas concessionárias de serviços públicos, principalmente SAMAI, Odebrecht Ambiental, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, entre outros. Eu estou falando aqui agora também dessa questão dos buracos intensos que há nas vias públicas de Blumenau. Há muitos buracos que ficam muito tempo abertos em vias públicas de tráfego intenso, como, por exemplo, na esquina das ruas Amadeu da Luz e 7 de Setembro, Alameda Rio Branco, esquina da rua Bruno Hering com João Pessoa e várias outras. Eu digo sinceramente que, como cidadão, a gente às vezes precisa mapear os buracos, precisa mentalizar de tanto tempo que eles ficam abertos em algumas vias públicas importantes. Eu sei que é uma dificuldade de se tapar esses buracos, porque nós temos aí a concessionária Odebrecht Ambiental, mas eu percebo que nós, aqui em Blumenau, tivemos um empenho enorme da Prefeitura Municipal, da municipalidade como um todo, em regulamentar a questão da política de saneamento a nível municipal. Entendo que deveríamos regulamentar essa Lei 7576, que infelizmente é uma lei importante que não pegou na cidade. Eu coloquei aqui na sequência, na minha interpretação como engenheiro, está faltando gestão entre a empresa e a Prefeitura Municipal, uma logística adequada, manuseio do material, deposição adequada que em tempos de muita chuva como atualmente, sofre prejuízo se ficar simplesmente a céu aberto. Essas coisas têm que ser verificadas, na minha interpretação como engenheiro. Nós temos em Blumenau uma topografia muito íngreme. A nossa situação, a situação da cidade é muito difícil. E a engenharia tem dificuldades numa cidade como a nossa, né, especialmente acidentada, e nós temos que trabalhar muito essa questão da engenharia. E os meus colegas da Secretaria de Obras têm enfrentado uma dificuldade, eu tenho percebido, em face às ocorrências de intensas chuvas atualmente. Entendo também que o objeto da licitação, isso é uma situação que tem que ser verificada, inclusive até pelos vereadores que têm a prerrogativa constitucional de fiscalizar os atos do Executivo, e também deve prever uma série de exigências, tanto de parte do fornecedor e da empresa licitada,
como de parte das autoridades municipais. Algumas coisas devem ser previstas no contrato. Como é que deve funcionar, por exemplo, a pavimentação do macadame, onde é plano e onde é acidentado? Isso tem que ser previsto. O tipo de material que vai ali. Evidentemente que tem uma questão de custos, envolve essa questão de custos. Então, tudo isso aí tem que ser previsto, tem que ser muito bem levado em consideração. E, evidentemente, são as técnicas adequadas de engenharia. E aí, na minha interpretação, a coisa funciona. Agora, sinceramente, eu gostaria de deixar aqui, para finalizar, em tempos atuais, de intensas chuvas, como nós temos na cidade, é muito complicado a gestão, e eu reconheço a dificuldade dos meus colegas, o Rafael Jansen e o Paulo, aos quais eu conheço pessoalmente. Inclusive encontrei o Rafael semana passada, na sexta-feira, no Salão Nobre. Nós conversamos, ele sempre está disposto lá, sempre está disponível para atender a comunidade. Então eu acredito que, na verdade, o que precisa é trabalhar essas questões aqui que eu deixei registradas nessa importante audiência pública. Muito obrigado. Passo a palavra agora, com um tempo de 10 minutos, pode ser aqui também, secretário da mesa mesmo, o secretário Rafael Jansen, para fazer a sua explanação. Boa noite, presidente Célio Dias, os vereadores que compõem a mesa, vereador Adriano, os vereadores aqui presentes, a comunidade que nos assiste no plenário, em suas casas. Eu quero fazer inicialmente só uma consideração em relação à forma de contratação antes de 2013 e atual, que é o que a gente sempre questiona, porque antes se tinha uma pedreira, se extraía uma pedreira, e hoje nós temos a questão da licitação. Então, embora haja alguns questionamentos no passado, hoje são outros questionamentos, mas isso é sob o ponto de vista da legalidade, né? A gente sabe que o Ministério Público, isso sempre está em cima, e cada vez mais eles estão mais atuantes no nosso município, e, de fato, se buscou a forma da licitação. Então, a gente tem a licitação, o Biro, que é o responsável por essas imagens que o vereador Adriano apresentou aqui, que a comunidade está aqui, mais precisamente da região da Velha. A gente sabe que esses aspectos têm importância aí nos princípios estabelecidos na lei de licitação 8666, né? Então, a gente sabe da exploração da extração de material macadame, das jazidas, elas têm ali que tem que ter as definições dos aspectos do DNPM, então, Departamento Nacional de Produção Mineral. E todos os outros aspectos ambientais da Fátima, do CREA, enfim, que a gente sabe que tem um custo, disso tudo tem um custo. E para levantar esse custo, então, para de fato a gente chegar, se optou então pela licitação, e não mais, como era no passado, por uma dispensa de licitação para aluguel de uma pedreira. Então, isso tudo porque pode haver questionamento do Ministério Público por questões de direcionamento ou não. Então, para se evitar esse tipo de questionamento, se buscou a licitação, se participou quem estava legalmente habilitado. Então, a empresa que estava dentro da sua legalidade, a jazida que estava dentro da legalidade, ela participou, venceu a licitação por lotes. Então, eu só quero explanar um pouco dessa questão da legalidade e falar um pouco da Secretaria de Serviços Urbanos, que, de fato, a gente trabalha aí na manutenção da cidade e a manutenção das vias públicas com revestimento, sem revestimento, asfalto, paralelepípedo, lajota, enfim, de todo esse tipo de material. E a gente sabe que tem dificuldade. A gente reconhece aqui, para quem está aqui, a gente sabe da dificuldade da população. Isso a gente sabe. E também sabe, e somos todos provas, de que no dia seguinte, no mesmo dia, a gente está lá ou fazendo uma raspagem daquele local, ou fazendo a composição. O que, de fato, tem que entender é que, de agosto até outubro, 21 de agosto a 21 de outubro, foi, de fato, dia bom de trabalho, deu 6 dias. 6 dias de trabalho em 3 meses. Porque ou num dia choveu, ou no outro dia choveu à noite. E no outro dia deu sol para trabalhar. Então a produção vai lá embaixo. E essas são as consequências da questão da lama, essas são as consequências do buraco no asfalto, que não é o tema, mas isso é um reflexo, porque daí a demanda só vai aumentar e a gente não consegue acompanhar o ritmo. Então a gente tem essa dificuldade, reconhece a dificuldade da comunidade, reconhece, e quero agradecer, vereador Adriano, e aos vereadores presentes,
que esse debate é muito propositivo e é muito inteligente para se buscar um objetivo de melhor atendimento à comunidade. A gente não está aqui, que nem Vossa Excelência comentou, de buscar crítica, a gente está aqui para buscar uma solução. E da mesma forma a Secretaria, a gente está, Secretaria de portas abertas, sempre para buscar essa alternativa. Agora, eu também não posso deixar de comentar do clima. E eu não estou jogando responsabilidade para o clima. A responsabilidade, sim, é nossa, minha como secretário, do diretor Paulo, mas a aplicação de um macadame, que foi mostrado no vídeo, um macadame num tempo bom, seco, se o substrato, se o solo se encontra também seco, é outra qualidade, é outro tipo de aplicação. Agora a gente está sendo criticado por colocar um macadame que está exposto, que é extraído da natureza, então ele também está recebendo chuva, esse material. A Secretaria, para amenizar a situação, tem raspado o macadame que já está molhado, e desculpa aí o trocadilho, é realmente, literalmente, é chover no molhado. É chover no molhado, porque a gente sabe da dificuldade. E eu quero aqui comentar do vereador Vânio, com todo o respeito ao vereador Vânio, porque na época que o senhor era o vereador, eu era o engenheiro da área 1, que foi com muito prazer tive a trabalhar do lado de Vossa Excelência. E naquele ano também tinha dificuldade, que fui substituído pelo engenheiro Paulo, que também acompanhou a Vossa Excelência naquela região. Então, a dificuldade desse macadame, ela sempre ocorreu. E o que a prefeitura fez para buscar ou amenizar essa situação? Vamos colocar um rachão. Colocamos um rachão em alguns pontos da via. Nós temos aí 3 milhões de metros quadrados de vias não pavimentadas. Vamos colocar em números, isso são aproximadamente 2.000 ruas. Tá? Se nós formos falar em porcentagem, 20 ruas, nós estamos falando de 1%. Se nós falarmos em 200 ruas que dão problema, nós estamos falando de 10%. Obviamente que a pessoa que é atingida diretamente, ela é completamente atingida pelaquela situação. Então, a gente sabe da dificuldade. Então, a gente entende, sabe, e estamos buscando outras alternativas. Quais são essas outras alternativas? O edital previa o macadame e um outro edital previa a rocha britada, vulgo pó de brita, que um preço mais caro, que eu não consigo revestir a rua inteira. Então, a gente sabe que todas as ruas, ela tem pontos isolados, específicos. Lá no Morro da Laguna, é um ponto específico da Paulo Zingel, é um ponto específico da professora Herman Lang, da Gervásio João de Sena, da Rua da Figueira. Então, a gente sabe da dificuldade. Não são todas as ruas, mas essas ruas, elas são uma topografia acentuada. Então, quando chove demais, esse macadame escorre. Ele fica difícil de transitar. É um material natural. Ele é extraído da natureza, não tem como ele não ter a sua função dessa forma complicada. Então, eu tenho que falar um pouco da chuva, dessa situação que a gente encontra. A gente teve enchente há uma semana atrás, e a enchente não se dá em um dia de chuva. A gente recolheu mais de 100 barreiras, cidade de Blumenau. Caiu a barreira lá na Nova Rússia. A barreira caiu porque choveu, saturou o solo. Pô, então não tem como. Se a barreira deslizou e caiu porque saturou, como é que o macadame, que é colocado na via, não vai sofrer com os problemas climáticos? Então, aqui, eu não estou justificando e terceirizando incompetência, até porque não é, tá? Mas, então, nós estamos buscando outros caminhos. E esses caminhos aí, sem dúvida nenhuma, é dessa forma. A gente tem buscado, conversamos com o Biro, o material atende a especificação, aí a gente vai fazer a manutenção num dia de chuva para evitar o transtorno, numa base já úmida, com o material já um pouco molhado, a eficiência não vai ser 100%. Então, a gente colocou pó de brita, em muitas regiões de Blumenau, pó de brita. A reclamação que mais teve lá na secretaria, nessa mesma época do ano passado, foi, pelo amor de Deus, vamos molhar a rua, o pessoal não aguenta de pó. Então, a gente tem um clima em Blumenau que é complicado de trabalhar. Eu garanto para vocês que dá um mês de sol, garanto para vocês que dá uma semana de sol, a gente resolve grande parte do problema de macadame da cidade, assim como tapa buraco. Eu não posso tapar buraco em dia de chuva.
Vão comentar que eu estou desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro público, tapando buraco com asfalto quente num buraco cheio d'água. Não faço. A gente faz um paliativo, coloca asfalto frio. E o macadâmio é a mesma coisa. E nós temos que reconhecer também, vereador Adriano, que muitas dessas ruas, elas não têm tubulação de drenagem. E o que dificulta. Aí quando chove, essa água que escorre pelos morros, ela procura o seu caminho e vem lavando o macadame. Então, avançamos muito, colocamos o macadame, não são todas as ruas que temos esses problemas, mas quero dizer para vocês que a Secretaria de Serviços Urbanos sempre atendeu todos os vereadores de uma forma muito imparcial, da mesma forma que recebi grande parte das pessoas que estão aqui presentes na Secretaria, e quero dizer para vocês que o meu compromisso é trabalhar e realmente trazer para vocês uma solução. A gente sabe que o macadame hoje é o tipo de revestimento mais barato que nós temos no município. Solução para isso, pavimentação. Avançamos na pavimentação. Não conseguimos pavimentar todas as ruas ao mesmo tempo. Mas em relação à Secretaria de Serviços Urbanos, ela é Secretaria de Manutenção. Então a gente mantém aquilo que tem, faz algumas melhorias. Tá? Então, novamente, a gente pede sim, um pouco de paciência, e se o tempo assim melhorar, e eu sei que alguns ainda vão comentar que paciência, a gente já está esgotado, até pelo fato de 3 meses a gente não conseguir desempenhar a nossa produção, mas eu tenho certeza que o tempo melhorando, a Secretaria vai atuar em todos esses pontos, da mesma forma em que está atuando hoje, já com chuva. Só que daí nós temos um problema que o trabalho e o serviço ele não fica contente da forma em que todos nós queremos. Obrigado, presidente. Passar a palavra agora aos senhores vereadores. Eu vou fazer uso da palavra. Para isso, eu passo o trabalho ao vereador Adriano Pereira. Passa a palavra, então, ao vereador Célio Dias, que dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades aqui presentes são moradores, realmente a situação é uma situação delicada, né? Eu já fui morador do loteamento do Nedite, na época o Hermínio tinha recém-eleito presidente, estou falando aqui de 1992, 93, nós sofríamos com essa questão do macadame. Mas não porque o macadame era de má qualidade, o macadame até era de boa qualidade. O problema é que tinha sido feita a drenagem no morro, foi colocado o macadame, aí o macadame de boa qualidade entupia as bocas de lobo, entupia a drenagem, então o macadame sempre era um problema. Cerca de 10 anos depois, vereador Jens Mantel, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Jens Mantel, vereador Vanderlei, vereador Marco Antônio, que foram vereador na minha época, eu fui autor de um projeto de lei em que proibiu o município de aprovar loteamentos sem estar a pavimentação viária. Porque nessa época se fazia o quê? Se pegava aprovar o loteamento de que forma? O município já aprovava, bastava ter meio fio, drenagem, boca de lobo, água e luz e está aprovado. Né? E daí o cidadão depois comprava um lotezinho lá e tinha que se virar com a pavimentação. E aí vinha cobrar do município. Aí o município gastava recursos com loteamento que não foi ele que ganhou dinheiro com aquilo. Então nós fizemos o projeto, foi em 2002, o projeto foi aprovado, né? E de lá para cá, todo loteamento no município tem que ser pavimentado. Isso beneficia os moradores, a população e a cidade por causa do custo e também pelos motivos que nós sabemos do dano ambiental que dá uma mina de macadame, né? E não quero aqui acabar também com o ganha-pão do empreiteiro, do Biro, que fez uma boa explanação aqui, né? Muito bem colocado, mas que a mina de macadame, a hora que tu estoura uma mina de macadame, tu está estourando uma montanha, né? Que tem árvores, que tem... E o mundo caminha, está caminhando no inverso. Então, o que nós temos que fazer, e por ter sido também um líder comunitário de uma comunidade carente, que, né, sabemos que tem áreas que são ocupadas e a população tem que ocupar porque não consegue, muitas vezes, pagar o aluguel, e isso vai existir, né? Eu sei que o município tem que ficar
fazer achar recursos para poder fazer a regularização fundiária dessas áreas, mas eu sei que a situação nós estamos entre a cruz e a espada. Na verdade, o secretário aqui está fazendo o papel do marisco, agarrado na pedra e a onda batendo, né? De um lado está a população cobrando de direito, porque é pagador de impostos, e do outro está o Poder Executivo tentando resolver um paliativo que sabemos com o tempo, e eu fui presidente da companhia urbanizadora, eu não sabia que era assim, confesso para vocês que aprendi muito lá, mas percebi que nós temos uma cidade que infelizmente nem o asfalto, né? Nem um asfalto é um produto ideal para uma cidade que chove, é calor, é úmida, né? Eu cheguei no Paraná, tinha lá 3 anos, um antipó. 3 anos no norte do Paraná. Eu disse, pô, mas isso aqui é asfalto? Não, é antipó só. Cavamos ali, depois chegou no macadame. Mas é um lugar seco, lugar que tem um macadame. É lá que eu descobri que tem um macadame, tem o CBL, né? 300, o macadame lá é bom, o clima é bom, ajuda. Um antipó lá dura 3 anos. Aqui parece que botaram o antipó aí na Vila Bomberg, não durou 3, 4 meses. E não é culpa do poder público, e sim do tempo. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo os trabalhos ao vereador Célio Dias e já o vereador Jefferson Fortes dispõe da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário, também pelos veículos de comunicação aqui da Câmara Municipal. Quero saudar todos os presentes. Não vou nominar todos, porque o tempo é razoavelmente curto, mas fazer algumas reflexões. Acompanho o trabalho do vereador Adriano Pereira. O vereador Adriano Pereira é um incansável. O senhor Hermíndio também é testemunha disso, para resolver esses problemas. Secretário Rafael, das comunidades, da situação mais difícil que a população enfrenta. Então, a audiência pública hoje aqui convocada pelo vereador Adriano Pereira, que é um incansável nessa luta, o objetivo é encontrarmos algumas soluções. E faço esse reconhecimento público aqui para ti, Adriano, pelo esforço que tu exerce em todas essas comunidades. Das mais difíceis, das mais intransitáveis, tu está lá presente. Isso é um papel importante que o vereador faz no município. Secretário Rafael, mesmo sendo crítico do governo Napoleão, Vânio, nosso vereador, eu sempre digo que o senhor é um dos melhores secretários que o município tem. Inclusive, tenho acompanhado aqui o corte do orçamento do exercício 2014 para 2016 da sua pasta. Tão importante que era. E eu, como vereador de oposição, a nossa bancada apresentou, junto com o vereador Adriano, apresentamos, teve um voto contra, que foi o vereador da base. Quem? Foi o Becker ou foi o Manta? Não lembro. Foi o vereador Becker. Para aumentar o orçamento da sua pasta. Porque nós sabemos que é importante. Nós sabemos do esforço do senhor. Nós sabemos que o empresário que está aqui não quer prestar um serviço ruim. A questão é a seguinte: como é que vamos resolver? Porque o carnê do IPTU chega lá, Nelson. O carnê do IPTU chega lá. Nós temos problema na cidade. Não adianta. A cidade geologicamente tem problema. Tem problema. Acidentada, tem problema. A questão é como que vamos resolver. Espero que saia um caminho. Quando eu olho para as ruas de asfalto, já me desespero, imagina as demais. Já imagina as demais. E olha, corredor de serviço, vereador Célio. Já imagina demais. Quando olho para as 100 ruas do sistema mutirão, 48 do sistema pavimentação, 48 que os moradores já pagaram para pavimentar e não sai do papel, é de desesperar. Aí é de desesperar. Imagina se o asfalto já está assim, se não conseguem pavimentar as ruas que o morador já pagou. Não consegue, imagina as demais. Aí é de desesperar, gente. Aí é de desesperar. Não sou técnico. O vereador Vânio entende aqui. Entende. Nós temos que ouvir também quem entende. Se há alguns pontos, tem que estudar alternativas. Manda para o laboratório. Vai ver a mecânica desse solo. Estudar alternativas. Quais os pontos, de quais as ruas,
qual o melhor tipo de macadame. Se não tem alternativa, pode trazer o que for, asfalto. Tem que tentar ao menos amenizar esse impacto. Então, eu acho que o objetivo da nossa audiência é esse. Traçar um caminho, vereador Célio. Tem que ter alguma alternativa. Alguém tem que nos apresentar alguma alternativa, Erlon. Vocês passam tantos anos na universidade, lá estudando engenharia, não sabem aqui, vocês não têm como apresentar uma alternativa. Qual é a alternativa? Nós temos que saber a alternativa. É impossível que não tenha alternativa. Não é a polegada? É a polegada, Miro? É a polegada do macadame? Rafael, tem que ter alternativa. Então, acho que é isso que tem que apontar aqui. Uma alternativa para que a população pare de sofrer a situação que está. Pare. Eu tive essa semana com o vereador, só para concluir, vereador Célio, com o vereador Adriano lá na Figueira, situação muito difícil. Né? Mas já vi que hoje, ontem, por exemplo, né, o vereador Adriano Pereira encaminhou o pedido e a Secretaria de Serviços Urbanos já foi lá e resolveu boa parte dos problemas que tinha. Soluções. É isso que nós temos que apontar aqui, senhores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Também sou especialista nessa área. E olha que eu sou advogado. Vereador também. Então sou especialista na área e vou apresentar soluções hoje aqui. Desculpem a brincadeira. É que eu vivo, Biro sabe disso, desde a época da jazida do Jordão. Eu vivi esse problema desde a época da jazida do Jordão. Agora, senhores, e secretário Rafael, nesta condição e neste momento, e pode contar com o apoio desta casa e deste vereador, a primeira solução é o prefeito declarar estado de emergência para as áreas complexas. É isto. Declara estado de emergência para estas áreas que você sabe melhor do que nós, quais são os pontos, desde o Morro da Laguna, no Progresso, na Santa Maria. Vocês sabem os espaços complicados, declara estado de emergência e resolve mesmo pulando por cima daquilo que está contratado lá com o Biro, adequando com a Pedra Brita, como resolveram encaminhar a solução na Rua Brusque e em outras áreas. Então nós não precisamos gastar mais muito tempo aqui. E se o Ministério Público ficar revoltado com essa situação, convida os promotores a subirem nessas ruas e dialogarem com as comunidades. Lá, porque as comunidades não conseguem vir cá. E eu sou advogado, estou dizendo isso porque tenho certeza que se o promotor for chamado lá na comunidade da Figueira ou for chamado lá em cima, no Morro da Laguna, o promotor vai voltar de lá convencido que o estado de emergência é o caminho. Vocês conhecem melhor do que nós, por seus telefones, por seus e-mails, por ouvidoria, por imagens, tudo aquilo que está colocado no município de Blumenau. Então, não precisamos divagar muito sobre essa situação, porque hoje, na verdade, me permito aqui, vocês estão enxugando o gelo já há um bom tempo. Já há um bom tempo estão enxugando o gelo e não vai resolver. E não é aqui, Biro, secretário Rafael, não é uma... a gente fica angustiado, porque vai um mês, vai 2 meses, vão outros dias, e as comunidades continuam nos cobrando. E nós cobrando de vocês. Por isso, este momento, fiz questão de estar hoje, nesse momento, na Câmara de Vereadores, junto com o vereador Adriano, para que a gente pudesse, eventualmente, buscar, cobrar e encaminhar alguma alternativa e botar a Câmara de Vereadores na condição de cúmplice disto. Né, Vânio? Na condição de cúmplice. Porque quando, algum momento ou outro, a cidade passou por alguma dificuldade, eu quis encaminhar algumas questões, o estado de emergência para esses espaços é o caminho. E aí tem a brita, tem a pedra que pode ser utilizada acima de 3 polegadas e resolver essas situações. Por isso, faço esta fala com a experiência que a vida me deu aqui nesta casa. E vou deixar de apresentar os abaixo-assinados aqui, porque tenho certeza que todos os abaixo-assinados, todas as listas, vocês já receberam pedindo as melhorias que precisam, em Blumenau, de norte a sul e leste a oeste, e não vou tratar aqui de uma outra rua para não melindrar ninguém, mas vale para a cidade inteira.
palavra o vereador Jens Jürgen Mantal. Dispõe também do tempo de 3 minutos. Senhor presidente Célio Dias, cumprimentar o Célio, cumprimento o Becker, o Vanderlei, também o Adriano, o Jefferson. Cumprimentar também as associações de moradores que se doam e comunidades de diversos bairros da nossa cidade, bem como também a mesa, Secretaria de Manutenção, qual quero cumprimentar o Paulo e o Rafael, o secretário, bem como também o Biro e também os demais que estão aqui fazendo parte da mesa. Eu tenho acompanhado, vereador Adriano, principalmente nas idas que eu tenho ido diariamente para a Secretaria de Manutenção, eu vejo lá que todos os vereadores, tenho certeza, me encontrei com vários. Esse pedido é geral, para que nós pudéssemos ter, sim, vias de acesso melhores, e eu respondi a vários agora ainda, recebi hoje à noite, questionamentos de como é que está hoje o estado dessas vias, e também, tanto de ônibus e também de carro, sendo ida e vinda, como o próprio vereador Vanderlei falou anteriormente. Claro que nós estamos aqui com engenheiros, nós sabemos aqui empresas e também a própria secretaria, que tem feito alguns paliativos urgentes em função de chuvas que ainda estão ocorrendo. Mas eu quero aqui, secretário, dizer que nós não é só do tempo, nós com certeza nós estamos aqui diante de um cenário diferente, momentos diferentes, de tamanha quantidade de dias, que o senhor acabou de dizer, apenas 6 dias, dos 90 dias que nós tivemos nos últimos 3 meses, que praticamente são 84 dias de chuva na nossa cidade. Mas eu quero aqui sugerir também, secretário, mas antes, respondendo também uma indagação do vereador Adriano, que eu quero amanhã de manhã já, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não quero em nenhum momento, vereador Célio, criar dúvidas para com o atual processo com relação às ruas pavimentadas. Por isso, amanhã de manhã, já vou conversar com o secretário de Obras com relação ao Gervásio João de Sena, que o vereador colocou em dúvida, e esse mecanismo eu não vou deixar, que até terça-feira, com certeza, eu vou responder ao vereador que não existe dúvida nenhuma para com o mecanismo das ruas a serem pavimentadas. E com certeza a comissão que deve estar aqui hoje, alguns moradores, querem afirmar que este governo vai responder com certeza o mais rápido possível também. Mas sugerir ao secretário que com certeza amanhã, juntamente com a sua equipe, levante todas as ruas que estão aí, que Vossa Excelência com certeza tem conhecimento já através dos seus engenheiros e também diretores, para que nós possamos sim fazer um grande frentão. Nós sabemos que sábado já está previsto de novo uma grande quantidade de volume de água, mas é claro que todo o material que amanhã que o senhor vai colocar, que sábado já não vai existir mais, que juntamente com o Biro a gente possa conseguir realmente, já que foi sugerido aqui algumas situações de emergência, possamos buscar esse mecanismo sim, e identificá-los e fazer com que nós tenhamos, eu tenho certeza que o prefeito Napoleão tem a mesma sensibilidade, e eu tenho certeza também a sua equipe, para que nós possamos sim, a partir de agora, nós termos acesso. E aqui nós falamos em promotoria, vereador Vanderlei, e eu quero desafiá-los ainda mais, até porque nós temos 500 ruas aqui na nossa cidade que realmente estão em placa amarela e hoje estão aí com dificuldade de acesso. E eu gostaria de pedir para que nós possamos fazer um documento daqui desta casa, no final do nosso expediente, vereador Adriano, para que a promotoria realmente possamos levá-los aonde que mora realmente o nosso morador, onde mora o nosso trabalhador. Obrigado. Obrigado, vereador. Vamos abrir agora espaço para a comunidade fazer os seus questionamentos. As pessoas já se inscreveram previamente e as perguntas têm que ser dirigidas aqui para os membros da mesa de trabalhos, esclarecendo as dúvidas referentes ao tema tratado nessa audiência. Está escrito o senhor Hermínio, o Vânio, a dona Salete, o Náucio, o Celso, a dona Neuza
e o Sérgio dos Santos. Cada um tem direito a 2 minutos para fazer o seu questionamento. Inicialmente, o senhor Hermínio, que pode fazer a pergunta mesmo do local que está sentado, o microfone. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, a comunidade, os seus vereadores, engenheiros. E gostaria de dizer para o seu Biro, ele questionou quanto mostrar imagens dessas ruas, no estado que está. Pelo amor de Deus, se não tiver direito, pelo menos de mostrar a imagem, mostrar para toda a cidade, para o estado, a situação que essas pessoas estão vivendo. O senhor está no seu direito de defender o material que o senhor fornece para ser depositado nas nossas ruas. Mas dizer que esse não é uma barro, pelo amor de Deus, onde pessoas, cadê o direito das pessoas de ir e de vir? Pessoas que não conseguem mais chegar de carro e nem sair de suas casas de carro. Para sair a pé tem dificuldades. Não estamos dizendo que é toda a rua toda, mas vários pedaços onde tem um pouco mais de morro estão vivendo com esses problemas aí. Eu também acho, deve ser decretado um estado de calamidade, um estado de emergência, alguma coisa dessa natureza, e fazer, pelo amor de Deus, o povo não pode, o povo que paga imposto na cidade, viver nessas condições que está vivendo hoje. Não tem condição. Obrigado. O empreiteiro Biro gostaria da... Tem direito à réplica? Não, vereador. Vai responder agora. Não, ele responde agora, cada um que é citado, porque pode ser que o secretário vai ser citado, depois o empreiteiro vai ser citado, o vereador Adriano pode ser citado, então... O vereador responde agora, o empreiteiro responde agora. Eu quero primeiro pedir desculpas, né, caso na fala da gente possa ter ofendido, porque, como eu falei, né, a gente não é acostumado a falar em público e às vezes a gente pode colocar mal alguma palavra. Mas a minha intenção da minha fala era que fosse mostrado também as ruas que têm o mesmo material e que eles atendem à necessidade. Então foi somente isso, se não me fiz claro, peço desculpas. E tenha certeza que eu também sofro pelas pessoas que sofrem com o problema e também não tenho intenção alguma de ter um material que possa ser julgado ruim ou a pretensão sempre é melhorar cada vez mais, pode ter certeza disso. Eu peço perdão caso tenha também me equivocado na minha colocação. Vereador Vânio Salti, Vossa Excelência com a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o propositor dessa audiência pública e que é de suma importância a gente poder sentar e discutir essa questão com a comunidade e dizer de que quando a gente fala pela experiência do trabalho que a gente já tem feito com o macadame e que também deveria ser também aplicado, que pode ser aplicado hoje, quando nós mudávamos de um lado da pedreira para outra, nós fazíamos uma experiência daquele macadame que nós passamos a usar do outro lado da pedreira, se ele se comportava como aquele que era da linha de frente. Então a gente fazia uma experiência, naquela época era o engenheiro Éder Marque, que estava sempre com a gente, né? Trabalhamos todos os 8 anos aí com ele, e a gente demonstrou. Mas aí falta uma questão do empenho das pessoas que estão no trabalho, fazendo que faça isso com amor, com carinho e o cuidado pelas pessoas. Eu percebi assim que parece que estava se discutindo quando o Biro estava colocando. Nós também trabalhamos com o Biro na época também, né? Então parece que estava se discutindo a questão da legalidade da documentação. Não é isso que se discute. Você está se discutindo hoje, Célio e Adriano e os secretários que estão aí. É a questão desse povo que está lá no morro. Eu passo lá, eu atendo aquelas comunidades também, tive essa semana 2, 3 vezes lá naquela região, e realmente era uma calamidade. Era uma calamidade, esse povo quer sair de casa, não pode, então alguma coisa, e eu estou vendo o empenho dos secretários, a boa vontade de vocês, eu acho que tem que colocar isso realmente em prática, para que esse povo, porque não dá para discutir, a gente vê a olho nu, né, a situação. Eu não estou questionando o macadame teu se não é bom,
Mas ele não é bom para alguns trechos, não é mesmo, viu? Eu tive no Rio do Cedro esse dia, e eu conheço muito de macadame, então estava no Rio do Cedro, passando lá, eles colocaram o macadame, lá é a planície, né, onde eles tinham colocado, aí o carro, dia de chuva, ele vai afundando ali dentro, não faz a lama. E lá no morro ele faz a lama, o carro começou a patinar, ele faz lama. E aí vai piorando a cada momento mais, né? Então, precisa raspar o macadame, eu acho que o engenheiro, até o Rafael já colocou lá que ele imediatamente foi lá e raspou o macadame, tirar aquele, coloca outro. E aí, só que se a chuva não dá tempo para que ele se compacta, para ele compactar, ele vai ficar mole e vai virar uma lama, mesma coisa. Ele tem que estar compactado para que não vire lama depois. Ele pode até ser bom, viu? Mas tem que estar compactado, tem que estar para que o povo entenda, bem socado, como nós dissemos na nossa língua, né? E se ele não dá tempo, já vem uma chuva em cima e ele tira. E outra questão, esse macadame, pelo que me parece, ele contém algum, dá para olhar assim, ele contém muito barro, talvez misturado. Tem algum macadame, porque assim, ó, quando a chuva é pesada, aí ele lava o barro que está no meio do macadame. Aí sobra só a pedrinha, o que é macadame de fato. Sobra lá e o barro vai embora. Você pode ver que a água sai toda suja das laterais da rua, e aí ele vai funcionar. Agora, quando ele permanece e é só garoa, como é agora, eu estava falando antes até para umas pessoas, né? Nós temos só garoa e não tem uma chuva pesada. Então ele vai fazer lama, o Rafael vai lá colocar o macadame de novo, ele vai fazer a mesma lama de novo, porque a garoa, ela não lava o macadame, ela vai permanecer ali. E os carros vão querer subir, vocês querem subir e descer. Vocês querem subir, então nós temos que realmente, os engenheiros, eu não estudei para engenheiro, vocês estudaram, achar uma solução para que esse povo possa chegar nas suas casas e sair com tranquilidade. Não quero questionar aqui o teu macadame, não quero questionar documentação nenhuma, porque não cabe a nós também estar discutindo, mas discutir a situação desse povo dos morros. Porque não é uma, duas, nem três. E não é só a velha, tá? Não é só os da velha que queixam, é também o Garcia e todos os lados onde é colocado. A velha pequena também, onde foi colocado o macadame, ele não se comporta. Claro, se é planície, tudo bem. Agora, na subida, não. Obrigado, vereador Vânio. Eu acho que nem foi um questionamento, foi mais um pronunciamento de Vossa Excelência, né? Esclarecendo e pelo conhecimento que Vossa Excelência tem aí nessa área, tanto aqui no Parlamento, como também no Parlamento, deu para ver que Vossa Excelência... Sim. Não, o pronunciamento de Vossa Excelência foi bem claro. Como eu estava colocando, Vossa Excelência tem uma experiência aqui no Parlamento, prova disso que ultrapassou 1 minuto e 50, mas isso faz parte, né? E também, pela sua experiência também na rua, né? Principalmente numa região que está sofrendo muito isso, onde Vossa Excelência foi fiscal, e como já dito aqui pelo vereador, um dos melhores fiscais que por ali já passou. Eu passo agora a palavra para questionamento da senhora Salete Zanella. O microfone, por gentileza. Boa noite a todos. Eu quero falar porque a nossa rua está precisando mesmo decretar calamidade pública mesmo lá. Porque temos criança, tem pessoas idosas, tem criança essa semana perdendo aula. Isso não é o direito da criança. Eu acho que a lei da criança e adolescente é frequentar a aula. E as nossas crianças estão perdendo aula, estão perdendo creche, porque como é que nós vamos mandar as crianças no meio de uma lama, de um atolador daquelas? É que nem todos falaram, não é um macadame, é um macabaro mesmo. Gente, nós estamos numa situação feia, pessoas precisando de médico, como todos sabem que está tão difícil conseguir médico e ter que transferir médico porque não conseguem sair de casa. Então a gente pede encarecidamente que dê um jeito na nossa rua, né? Não só na nossa, de todas as ruas que estão assim. Eu agradeço a minha... Também a senhora Salete não fez nenhum questionamento, na verdade foi mais um desabafo, né? Eu passo a palavra agora ao Nálcio Schmidt, que também dispõe de tempo 2 minutos, Nálcio, para o seu questionamento. Boa noite à mesa, boa noite a todos que estão nos assistindo, o pessoal da plateia. Em primeiro lugar,
todo cidadão ele tem um sonho de morar numa rua pavimentada. Eu sempre digo que rua, estrada de chão, não tem solução. É lama, é pó, é buraco. Não tem, mas um paliativo, pelo menos, isso tem de ser a manutenção, é a responsabilidade do executivo, de quem administra a cidade. Por isso que nós votamos a esperança dessas pessoas. Aqui hoje, essa audiência foi muito bacana, se aprendeu muito aqui, a fala do Biro, a sua fala foi muito boa, se aprendeu muito aqui, ó. A fala do secretário também. Secretário, você tem boa vontade, competência. Agora, a fala do Biro deixou bem claro isso aqui. Você tem só 2 tipos de macadame. O macadame fino de 3 polegadas ou pó de brita. E isso só serve para a rua plana. E tem que ser fino isso, não pode ser grosso. Então, na estrada de morro, como se falou, tem de ser um macadame mais grosso, mais de 5 polegadas, 6 polegadas, para fazer o travamento. Hoje nós temos muito deslizamento de pequenos deslizamentos de certas ruas, por falta de contenção nas valas que as águas abrem, por falta de roncamento, de encher de base de pedra. Então hoje foi feito bem claro, hoje nós temos em torno de 2.000 ruas, mais ou menos, na cidade de Estrada de Barro. Foi deixado bem claro que se divide hoje a licitação pela porcentagem, lá 80% com macadame polegada de 3, lá 10% por 6, e o pó de brita, nesse sentido. E o Vanderlei também deixou bem claro, o prefeito tem de decretar 5 caladas públicas de certas ruas da cidade aqui, ó, para dispensar a licitação, para poder fazer um travamento dessa rua, para as pessoas poderem chegar em casa e sair de casa. Porque, pessoal, quem não mora nessa situação, que não vive disso, não tem noção da situação dessa rua, Biro. É uma lástima, certas ruas, não são todos pontos, mas tem certas ruas que não tem de ser feita alguma coisa, pessoal. E aqui hoje, a fala de todos aqui, eu acho que dá para resolver isso aí, numa situação dessa, na parte da dispensar a parte legal, dá para resolver isso aí o mais rápido possível. Meu obrigado a todos. Palavra agora o senhor Celso Luiz. Boa noite a todos. Quero agradecer esse momento que o vereador proporcionou a gente, a comunidade. Então foi se falado muito em morro. Onde é que eu moro é morro, mas a minha rua é plana. Eu questiono muitas vezes o nosso fiscal lá, que é o Delcio, para que jogar macabaro na nossa rua? Simplesmente passa a máquina para tampar aqueles buracos. Ele diz assim, não, você é falador, hoje eu convido, o Vírus deu um desafio para que convidasse ele. Convido para a região norte, vamos lá para Pavazinha, Henrique Mete, Enes Belos, ruas planas, jogam aquele material, daí não lava, tira aquele barro. Aquilo que o senhor falou antes foi muito interessante, que o macadame que o senhor está vendendo é o certo que foi licitado. Então tem que se pensar muito naquilo que está se comprando do senhor. Foi comprado, isso o senhor tem que fornecer aquilo. Mas tem situações assim que as pessoas têm meia dúzia de buracos lá, jogam uma carga de macadame daquele ali, um macabaro que eu estou falando. Para quê? Simplesmente passa a patrola para cortar aquele macadame que tem e tampar os buracos. Não se tampa buraco com uma carga de barro. Então, assim, ó, não é só a região da Velha, da Garcia, que está com esse problema. A região norte tem também. Eu ando 4.000 km por mês em Blumenau, de canto a canto. E eu digo para vocês, é desumano. Até parece que a gente não paga imposto. Agora, o Biro deixou bem claro que ele tem que fornecer aquilo que foi comprado. Se estão achando que é mentira, eu convido quem quiser amanhã passar na Pavazinha, na Pau Central, Fidelis, onde é que for, para mostrar essa situação para vocês. É triste, tá? E daí vieram com aquele pó de brita, aí confundiu a cabeça da gente. Vai ter um produto diferente, a gente queria ver uma situação melhor. A minha rua, ela está uma das ruas pagas, e ainda estamos em 21. Então, assim, a gente quer solução, quer melhoria. Eu agradeço esse momento que vocês deixaram a gente falar, tá bom? Obrigado. Seu Celso, qual é a rua que você mora mesmo? Eu moro na Rua das Cravinas, lá no Jardim Germânico. Ok, obrigado. Com a palavra agora a senhora Neuza Clauser.
Boa noite, senhores vereadores e o público presente. Eu estou aqui, como é que eu vou dizer? Falando pelo pessoal do Morro do Concórdia. Eu moro ali há 52 anos. A gente nunca teve aquela situação que está hoje a nossa rua, que a gente não consegue andar. Nunca foi colocado um material tão de má qualidade ali, porque sempre foi colocado macadâmia, a estrada era sempre de barro. E nunca houve essa situação que hoje tem lá quase 50 centímetros de fundura, onde os carros passam, e não tem como a gente se locomover. Tem criança especial que não estão indo para pai, tem crianças que chegam na escola sujo, pessoas que têm que ir no médico, têm que adiar o médico. Isso é lamentável, gente, é lamentável. Então, eu acho assim, o senhor que é o dono do macadame, lá, Macabaro, Macalama, tem que ter uma situação indiferente para a gente poder, porque nós pagamos nossos impostos, nós pagamos taxa de água, pagamos taxa de luz, o nosso lixo. Nós temos o nosso direito também. Nós temos o direito de reivindicar melhoria para a nossa rua. Porque é isso que nós pedimos. Nós pedimos melhoria para as nossas ruas. Não é só a minha rua, porque eu, para chegar na minha casa, eu moro na Armindo José Leite, eu tenho que passar na continuação do calçamento da Irmã Luzianes para chegar até onde eu moro. Mas ali, na frente da minha casa, ali, é motoqueiro caindo, porque o maquinista, ele vai lá, ele passa, ele tira. A nossa rua não estava com lama, tinha buraco, mas não tinha lama. Estava boa. E aí vai lá o maquinista, a gente vai falar com ele, ele é mal criado, ele responde mal criado para a gente. Eu já fiz na ouvidoria. Então, assim, é uma situação que eles... é impossível não ter uma solução para a gente naquele momento ali, porque nós temos direito. Nós temos os nossos direitos, todos têm os direitos, todos aqueles que pagam. O Célio Dias conhece lá uma parte do morro, porque quando eu falo Irmã Luzianes, o que eles dizem? Irmã Luzianes está bem. Irmã Luzianes está boa, mas está boa até onde termina o calçamento. A continuação tem dali até quase o final da Irmã Luzianes, como diz na planilha da prefeitura, que é calçamento. Aquilo ali não está com calçamento. Vocês podem ver, procurar lá, porque o que diz lá, que é calçada até o final. Mas eu convido vocês, vão lá, vão ver a rua com o estado que está. Eu agradeço a todos a oportunidade. E peço também desculpa se eu ofendi alguém, ou de maneira nenhuma, não quero ofender ninguém, porque assim, é uma situação que a gente tem que expor. Obrigado. Nós que agradecemos, dona Neuza. Eu passo agora a palavra ao senhor Sérgio dos Santos, que é o último inscrito dessa noite. Vou deixar que a minha esposa fale, porque eu estou segurando a minha filha, tá? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao vereador Adriano, que sempre, de qualquer forma, seja meia-noite, 2 horas da manhã, ele está atendendo as nossas dificuldades ali, né, em mensagem no Facebook ou por telefone. E assim, por questionamento, a dona do Salete mora na mesma rua que eu, já falou bastante também sobre nossas dificuldades. E a minha dúvida também, e o questionamento é com relação às melhorias que estão fazendo lá. Estão passando a máquina, mas não estão fazendo a rua inteira. Hoje mesmo foi passada a máquina de manhã, ali em volta do meio-dia, e foi feito só em uma parte da rua. Eu queria saber por que eles não estão fazendo a rua toda. Eles nem passaram a máquina na rua inteira, assim, tem moradores que ontem precisaram do SAMU, não conseguiram ser atendidos. Então, assim, eu gostaria de saber por que está sendo feita, de qualquer forma, está tentando melhorar a rua, mas não está acontecendo. O barro está ficando todas as laterais das ruas, e conforme vai chovendo, o barro vai caindo de volta para a rua, o macadame que está sendo jogado, está sendo destruído todo por causa disso também. Então, assim, o serviço não está sendo feito por completo, e eu gostaria de saber por que está acontecendo isso, se não tem alguém ali para vistoriar junto, e queria saber quando que vão terminar de fazer essas melhorias lá. Passo a palavra ao secretário, que vai responder os questionamentos da senhora. Ali é a rua Irmã Luzianes, continuação ali, da Morro da Figueira.
Na verdade, a manutenção, ela sempre será dada continuamente, né? A gente não vai ter uma solução definitiva quando se fala de manutenção, né? Manutenção de rua de macadame, ela vai ser eternamente dada manutenção. Então, não vai ter um fim, né? Agora, eu vou verificar, vou pedir para o pessoal nosso de campo, os fiscais, se realmente aconteceu isso que vocês duas comentaram ali, de ter macadame muito grosso, que tem essa situação de motoqueiro, pessoal que usa motocicleta estão caindo, ou, de fato, questão de não conseguir ir para o colégio, crianças. Da mesma forma, eu vou pedir para dar uma atenção especial nessas vias, tá? De uma forma geral, não só na região da Velha, região da Itopavazinha, região do Garcia, que são as regiões que também sofrem muito com isso, para, de fato, verificar, fazer uma conversa com o nosso pessoal e, de fato, se ocorreu alguma vez algum funcionário nosso faltar com respeito, eu até peço desculpa, eu como secretário, para vocês, que não é o padrão ou o atendimento que a secretaria ou o servidor público presta. Então, vou conversar com todos eles, vou buscar saber qual foi o motivo que aconteceu ali. E, de qualquer forma, toda essa solicitação, vocês podem vir através da ouvidoria, né? Então, tem o telefone 156, isso chega para a Secretaria de Serviços Urbanos praticamente no mesmo momento, e a gente pode, e dessa forma vocês têm a garantia de um protocolo. Tá? Então, eu vou verificar a manutenção de alguma forma para amenizar. O tempo melhorando, tenho certeza para vocês que a gente consegue atender muitas coisas. Tá? Até para concluir, secretário, a reclamação do servidor público, né? Eu também sou agente de trânsito, e a ouvidoria do CETERB, ela funciona, tem que funcionar para isso também. Eu acho que se o cidadão foi maltratado, um servidor público foi mal criado, pega o nome do cidadão, do servidor público e faça a denúncia na ouvidoria. Acontece muito lá no CETERB, porque há muito conflito com o guarda municipal, e o guarda vai responder, ele acaba sempre respondendo pelo toda e qualquer denúncia. Então, a ouvidoria, ela também, não só para reclamações de manutenção de via, mas também por reclamação contra servidor público. O servidor público ele está para servir, né? Eu passo a palavra agora ao vereador Adriano, que é o proponente da audiência, para fazer uso suas ponderações finais, pelo tempo de 2 minutos, vereador. Pode ser na tribuna ou pode ser aqui mesmo. Vossa Excelência que escolhe. Bom, queria agradecer a presença do secretário, diretor, agradecer os demais aqui da mesa, o empresário, o Biro, o engenheiro, enfim, todos que comporam aqui a mesa, as lideranças comunitárias, os colegas vereadores. Lamento que de 15 vereadores, por mais que tenha justificativa para algumas ausências, mas não vi aqui a leitura de todas as justificativas na noite de hoje. Lamento, né, que de 15 vereadores, poucos se interessaram nesse problema que afeta tantas comunidades, tantos bairros e tantas ruas da nossa cidade. Lamento, eu não vi todas as justificativas aqui de muitos ausentes. Mas quero aqui agradecer quem se dispôs a vir na noite de hoje, aqui na Casa do Povo, aqui na Câmara de Vereadores, onde ressoam os anseios da comunidade, as reivindicações, aqui a caixa de ressonância de todos os problemas da cidade, para a gente dialogar sobre esse assunto. Quero agradecer as propostas feitas, acho que foram apontados algumas luzes, secretário, apontados alguns caminhos, e a gente tem que sair daqui na noite de hoje na certeza de que, a partir de amanhã, essa realidade vai ser outra. Esse é o objetivo dessa grande audiência, que a partir de amanhã, do dia de amanhã, essa realidade mude, que se busque formas de se transformar essa realidade triste, essa realidade ruim, essa realidade negativa. A gente entende as dificuldades econômicas, alguns vão falar que existem essas dificuldades financeiras para se dar conta de resolver todos os problemas, e nenhuma administração, obviamente, vai conseguir resolver todos os problemas de uma cidade, vereador Célio Dias. Mas nós temos que partir do conceito de que, pelo menos nas questões básicas, nas questões mínimas do dia a dia, é o que nós temos que dar conta. E hoje Blumenau nem nisso não está dando conta. Se Blumenau não consegue pelo menos manter as ruas em bom estado, em situação transitável, dar dignidade para as pessoas irem e virem de suas casas, manter as ruas, manter as manutenções, a cidade sem buraco, a cidade com as ruas bem cuidadas, com uma macadame de qualidade para poder pelo menos andar a pé e obviamente, com seus veículos, chegar e sair das suas casas, não conseguir dar conta do básico, do mínimo, então vai dar conta do quê?
A gente já sabe que obras grandes, como a Ponte do Centro e tantas outras, e prometidas na campanha, a gente está percebendo a dificuldade do cumprimento de tantas promessas que foram feitas na campanha. Mas as questões básicas do dia a dia, a gente realmente tem que dar conta. E lembrando que, infelizmente, a gente é muito cobrado, o vereador Célio Dias, me permite só exceder aqui um pouco, porque os vereadores são a testa de ferro da classe política. E é aqui nós, porque os deputados, os senadores, os demais representantes políticos estão longe da cidade, mas o vereador está na base, está justamente na comunidade, no bairro, na cidade, você encontra em qualquer lugar, diferente de outras esferas políticas. E justamente o vereador é o que é mais fácil de ser encontrado e é o que mais fácil, obviamente, também de ser criticado. Mas a gente tem que entender que o vereador legisla, fiscaliza e faz as reivindicações. Cabe ao poder público, que o próprio nome já diz, executivo, executar, buscar junto com a sua equipe, que é uma equipe grande, é uma máquina muito grande, vereador Vânio, para dar conta, e tem que, com essa máquina toda, encontrar formas de encontrar soluções. Então, eu quero finalizar agradecendo, como aqui falei, para alguns, a audiência não foi importante, porque não vive a realidade que trouxe aqui na noite de hoje as pessoas que convivem com esse problema. Eu quero torcer que, a partir de amanhã, se busque, como bem colocou aqui também o vereador Vânio, um carinho maior, uma atenção maior, fazer as coisas realmente por amor a Blumenau, por amor aos 35 bairros da nossa cidade e por amor ao povo que mais sofre, mais precisa de atenção. Então, agradeço, desculpa mais uma vez por exceder, aqui eu acho que realmente a gente tem que sair daqui com a certeza de que algo vai ser feito, porque eu também moro, resido, convivo e nunca vou abandonar o meu povo, a minha comunidade e as pessoas que fazem as suas reivindicações e buscam, através da gente, conseguir uma luz para os seus problemas. A nossa parte, e dos vereadores que aqui estiveram, quero agradecer ao vereador Vanderlei, vereador Jefferson, vereador Enzo, vereador Becker, que está aqui também, vereador Célio Dias, enfim, quero agradecer a vocês que aqui também vieram aqui para se somar com a gente, mas que realmente o poder público, o secretário Rafael Enzo e sua equipe se esforce para a gente ter uma solução para esses problemas. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Gostaria de lembrar que essa está sendo gravado pela nossa TVL, será reprisado no domingo, dia 1º de novembro, às 23 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Também gostaria aqui, e bem lembrado, aqui foi culpa da presidência dos trabalhos, que o vereador justificou, o vereador Marcos da Rosa, que tinha compromisso anteriormente agendado, o presidente da casa, vereador Mário Hildebrand, que me incumbiu a tarefa de presidir os trabalhos, senão ele estaria aqui, o vereador Fábio Filho e o vereador Robson Soares, são os 4 vereadores que justificaram a sua ausência nessa audiência pública. E o vereador Ivan Nats está de atestado médico de 7 dias. Convido agora o senhor Rafael Iense para dar as suas conclusões finais. Eu quero agradecer ao tema proposto pelo vereador Adriano, acho que veio a tempo e demonstra o quanto foi necessário essa conversa, né? A gente vê aqui o auditório cheio, as pessoas com uma busca de esperança disso. Quero dizer, mais uma vez, que estamos sempre à disposição. Quero dizer, vereador Adriano, tá, que esse debate sempre é muito propositivo dessa forma, para buscar a solução que sempre foi a sua briga, a briga do vereador Becker, do vereador Mantal, do vereador Vanderlei, do vereador Jefferson e do nosso amigo vereador Vânio. Quero agradecer ao Biro, ao Orlon, ao vereador Célio também, que sempre briga aí pela comunidade, ao diretor Paulo, engenheiro Jonas, e agradecer e mais uma vez colocar à disposição, secretaria, tá, meu telefone e a ouvidoria, vocês podem nos procurar. Então, quero fazer somente esse agradecimento e dizer que vocês podem nos procurar a qualquer momento do dia. Obrigado. A Câmara Municipal de Blumenau agradece a presença de todos e informa que a audiência pública, visando discutir uma forma de adquirir um macadame de maior qualidade para ser utilizado na manutenção das ruas de nossa cidade, solicitada pelo vereador Adriano Pereira, está encerrado. Uma boa noite a todos e tenham todos um bom final de semana
e feriado prolongado.